Graça e paz, irmãos parceiros, nós estamos aqui em Piraquara. Sou o pastor Luiz Henrique, plantador aqui da igreja de Piraquara, e eu quero rapidamente trazer um pouco do que nós estamos fazendo e de como anda, né, nosso projeto aqui em Piraquara. Então nós, pela questão da pandemia, nós tivemos aí o nosso cronograma atrasado em cerca de 2 meses, mas retomamos, né, a questão da pintura agora, né? Vocês podem ver o nosso templo aqui, onde estão fazendo a preparação para a aplicação da textura, né, interna e externa, e nós estamos reunidos aqui, né, no culto aos domingos às 18 horas. Retomamos, né, pela questão da pandemia, né, mas claro, com todo cuidado, afastamento, higiene, obedecendo os decretos que nós temos. E uma graça que nós temos é poder dar continuidade, né, ao nosso trabalho aqui em Piraquara. Nosso próximo desafio é a colocação dos vidros, né, são várias janelas, né, e uma grande porta aqui também, da nossa entrada, onde nós queremos colocar esses vidros, que tem um orçamento aí já um pouco alto, né, em torno de 6.300, mas creio que é o grande último passo que nós temos para a finalização da nossa obra aqui. Mais ao fundo ali nós construímos o nosso banheiro, o banheiro que vai estar nos servindo enquanto nós estaremos reunidos já aqui no templo, ainda sem construir as dependências como cozinha e banheiros, e o calçamento, que também, né, é a nossa próxima etapa aqui também. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço pelas suas orações, peço que continue orando pela igreja aqui de Piraquara, para que Deus dê graça, fortaleça, cuide do seu povo. Espero que Deus continue abençoando a cada um. Então, continuemos orando, contribuindo, né, e se envolvendo na questão da plantação de igrejas. Obrigado, Deus abençoe a igreja irmã. Amém.
Quero ler um texto com você que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 20, que diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento em que nós estamos nos encontrando virtualmente, onde podemos cantar e agradecer ao Senhor, é um momento que nós podemos ser cheios do Espírito, que esse momento você possa se tornar sensível e abrir seu coração, para que você possa se encher do Espírito, para que você possa de fato agradecer a Deus de todo o seu coração e reconhecer a ação dele na sua vida. Vamos fazer isso? Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Deus, reunidos, podendo, Deus, elevar o nosso coração ao Senhor, elevar nossa mente ao Senhor, podendo pensar nas coisas do alto, Deus, nas coisas celestiais, e poder agradecer ao Senhor, Deus, pela sua ação sobre a nossa vida, te agradecer e te louvar pela sua bondade, Deus, que é evidente, Deus, na nossa vida, é evidente, Deus, na nossa vida diária, porque se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, Deus, é prova da sua bondade, é prova da sua misericórdia, Deus, e do seu favor que se renova dia após dia sobre nós. Nós queremos te agradecer por isso, Deus, nós queremos te agradecer pela sua presença que é real e que tem nos sustentado, Deus, nas condições mais adversas da nossa vida. O Senhor tem nos sustentado, Deus, com esperança, com perseverança, Deus, com palavras de amor, com certeza de vida eterna. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer nessa noite por isso. E que enquanto nós estamos aqui, Deus, reunidos, falando do Senhor, pensando no Senhor, abrindo nosso coração para te ouvir, que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito, possamos te amar mais, Deus, possamos ser mais sensíveis à tua voz, possamos ter disposição para te obedecer, Deus, e viver de acordo com a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim como nós lemos, vamos cantar hinos de gratidão ao Senhor juntos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
Imagino que seja bem difícil encontrar alguém que não concorde com a afirmação de que a pandemia fez ruir o mundo como o conhecíamos e que fez surgir um tal de novo normal. A ideia de um novo normal é evidência de que existe uma reconstrução em andamento. Por isto, nós conversamos nos domingos anteriores sobre reconstrução do equilíbrio emocional, tão afetado pelo isolamento, pelas perdas e pela angústia do desconhecido. Semana passada conversamos sobre a reconstrução do espaço da devoção, tão afetado pela interrupção do convívio natural e a imposição de todo tipo de relações virtuais. Hoje, conversaremos sobre a reconstrução da dinâmica da família, tão tensionada pelos novos desafios relacionados ao trabalho, ao desemprego, à redução de renda, à educação escolar dos filhos, ao convívio mais intenso dentro dos lares e às novas rotinas que foram impostas. Eu não sei se você sabe, mas segundo o site jus.com.br, um site especializado em assuntos jurídicos, em março, no Brasil, o site de busca do Google registrou um aumento de 82% nas pesquisas com o termo "como dar entrada no divórcio". E no mês de abril, houve um aumento de 9.900% nas pesquisas pelo termo divórcio online gratuito. Isto indica que muitas famílias estão ruindo ou já ruíram totalmente. E o divórcio parece ser a melhor e a única chance de reconstrução. Mas o divórcio não é em si mesmo uma reconstrução. Reconstrução seria talvez o que vem depois do divórcio. Deixa eu compartilhar com você trechos de um artigo publicado em setembro de 2005 na revista Veja. O autor é um consultor de empresas, palestrante nacional e internacional, formado pela Harvard Business School. Ele diz o seguinte nesse artigo intitulado O Segredo do Casamento. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos num único mês. Por que vocês não podem conseguir o mesmo? Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo e a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe de seu cônjuge. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, um novo bairro, um novo círculo de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso, obviamente, custa caro e muitas uniões se esfacelam, melhor dizendo, porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. Mas se você se separar,
sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas, e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Olha só como ele conclui. De vez em quando é necessário casar-se de novo, mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Por que eu li trechos desse artigo de 2005? Eu li para que você, ao ouvir a passagem bíblica que eu vou ler e expor, você não se apresse em concluir que se trata de algo antiquado ou moralista. O texto que eu quero ler com você, para conversarmos sobre a reconstrução da dinâmica familiar, está em Efésios capítulo 5, verso 21. E lá o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que muitas pessoas riem do texto publicado na revista Veja e balançam a cabeça diante do que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de discípulos de Jesus residente em Éfeso? Eles riem e balançam a cabeça, porque o sujeito em nossa sociedade vê a família e sua importância a partir de sua própria felicidade e a partir de sua própria satisfação. A partir dessa perspectiva, qualquer investimento na dinâmica da família só valerá a pena se resultar em sua própria felicidade. Ainda, dentro dessa perspectiva, o sujeito só está de bem com a família quando esta o faz sentir-se especial e plenamente preenchido. Qual o problema dessa forma de pensar? O problema é que, se todos querem sua própria felicidade, e esta felicidade é a referência das decisões, no final das contas, haverá disputa por felicidade e, normalmente, ninguém estará feliz. A verdade é que se minha atual família não me faz feliz, não há nenhuma razão para eu permanecer com ela. E muito menos para reconstruí-la. A verdade é que tememos a infelicidade mais do que qualquer outra coisa. E por esta razão, nos sujeitamos a quase tudo que prometa felicidade. Vou repetir, nós tememos a infelicidade mais do que tudo nesta vida. E por esta razão, nos sujeitamos a quase tudo que prometa a felicidade. Então, por que reconstruir, ou melhor, como reconstruir a dinâmica da família tão tensionada na pandemia e carente de reconstrução, tendo um coração desesperado por felicidade? Como faremos isso? A resposta de Deus, que Deus nos oferece, é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mas o que é sujeitar-se uns aos outros? A melhor, mais abrangente e breve definição que encontrei foi esta: sujeitar-se é voluntariamente reconhecer os direitos, as necessidades e os desejos do outro. E então, agir. É deixar para trás ou deixar de ser egocêntrico, egoísta, individualista, negligente, interesseiro e ressentido de críticas.
então olhar o outro a partir daquilo que Deus fala sobre a identidade do outro e então servi-lo. Quer ver algumas coisas que Deus fala? Sobre a esposa, por exemplo. Deus fala sobre a esposa que a esposa é bênção do Senhor. Ela é algo excelente, é o que está em Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Eu não sei como você vê a sua esposa, mas eu posso te dizer que Deus vê a sua esposa como algo excelente, como uma bênção dele para a sua vida. Sobre os filhos são herança do Senhor. É o que está no Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos não são um problema, os filhos não são a sua tristeza, os filhos também não são a sua única ou maior fonte de alegria. Os filhos são a herança do Senhor. Mas, sobre os pais, o que a Bíblia, ou o que Deus fala sobre os pais? O que Deus vê quando Ele olha um pai? Ele vê alguém digno de honra. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que os nossos pais são aos olhos de Deus? São pessoas dignas de serem honradas. O que cada ser humano, independentemente de classe social, independentemente de religião ou de qualquer outra coisa, o que cada ser humano é aos olhos de Deus? Cada ser humano é imagem e semelhança do Deus Criador. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, imagem e semelhança de Deus, dignos de cuidado, de respeito. Olhar o outro a partir do que Deus diz a respeito dele e agir segundo o que Deus vê e não a partir do que nós estamos vendo nesse momento agora, vivendo então em submissão recíproca, se opõe ao espírito humano. É por isso que ao ouvir algo desse tipo, você se contorce aí enquanto ouve, como eu me contorcia ao escrever. Isso se opõe ao nosso espírito humano. Por isso, é importante olharmos Efésios capítulo 5, verso 21, à luz do que vem antes dele e do que vem depois dele. E ao fazermos isto, descobrimos que Efésios 5, 21 é uma ilustração suplementar do que havia sido formulado no verso 18, quando o apóstolo Paulo escreveu: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito. Não só é uma ilustração suplementar, mas é a base para viver o que está exposto nos versos seguintes, a partir do verso de número 22, quando ele constrói, ele fala sobre a relação na família e a relação na sociedade, onde ele fala às mulheres, fala aos maridos, fala aos filhos, fala aos escravos, fala aos senhores. Então, entendendo o que é sujeitar-se uns aos outros, passemos a uma segunda pergunta, que é: como sujeitar-se uns aos outros? A resposta no verso 18. Deixem-se encher do Espírito.
Ou como está em outra versão, enchei-vos do Espírito. Sobre este verbo grego, deixem-se encher ou enchei-vos, precisamos compreender que o mesmo está, primeiro, no modo imperativo. Por isso, não é uma alternativa ou uma opção, mas o mandamento de Deus, encher-se do Espírito. Como afirmaram Martyn Lloyd-Jones, como afirmou também Billy Graham, não encher-se do Espírito é tão pecado quanto embriagar-se. Isso nós podemos concluir porque esse verbo está no modo imperativo. Mas esse verbo não está só no modo imperativo, ele está também na forma plural. Em razão disto, essa ordem ela é endereçada à totalidade da comunidade cristã e não apenas a indivíduos específicos em funções específicas. Mas é para todos, todos devem se encher do Espírito, todos devem ser cheios do Espírito. Mas o verbo não só está no modo imperativo, na forma plural, mas ele está também na voz passiva. Isso implica, ou isso nos faz entender, ou explica, a tradução da NVI. Deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito, como ninguém pode soprar sobre o outro para que o outro receba o Espírito, ou a plenitude do Espírito. O sentido aqui não é o quanto do Espírito você tem, mas o quanto o Espírito tem em você, o quanto ele dirige, o quanto ele governa a sua vida, as suas decisões, o seu fazer, o seu olhar para a realidade. O verbo, então, central do verso 18, está no modo imperativo, na forma plural, na voz passiva e, por último, está no tempo presente contínuo. Tempo presente contínuo. O imperativo grego tem dois tempos verbais. O auristo, que descreve uma ação única. Por exemplo, quando Jesus, lá em João 2,7, manda que encham as talhas. As talhas deveriam ser cheias uma única vez. Agora, quando ele usa aqui, em Efésios 5:21, está no presente contínuo, que descreve uma ação que é contínua, que deve continuar sendo repetida. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Preste atenção, fomos selados de uma vez por todas pelo Espírito, com o Espírito, mas temos a necessidade diária de enchimento. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse enchimento se dá, de acordo com o verso 19 a 21, através da comunhão, através da adoração, através da gratidão e através da submissão. A.W. Tozer é enfático quando diz que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além da recebida na conversão. E sem a ação do Espírito Santo, não há sujeição mútua. E as ideologias políticas, as convenções sociais, das relações humanas, estão aí para provar a incapacidade humana de viver em sujeição mútua. Por essa razão, não basta saber o que é sujeitem-se uns aos outros. Não basta saber o como fazer isso, que é deixem-se encher do Espírito. Precisamos também da motivação para a sujeição mútua. Precisamos da motivação. Qual é a motivação para sujeitem-se uns aos outros? Como escreveu Martyn Lloyd-Jones, quem é cheio do Espírito Santo está sempre se lembrando do Senhor Jesus Cristo. O Espírito aponta para Jesus. O Espírito glorifica Jesus.
levando-nos até Jesus. Então, o que acontece? Lloyd Jones continua: o temor de Cristo é então o centro de todo o pensamento e nos habilita para fazer todas as coisas. Desta forma, o apóstolo Paulo conclui o verso 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esta é a única pura, legítima e infalível motivação. Mas o que significa por temor a Cristo? Quero sugerir algumas coisas. Primeiro, significa sujeitar-se uns aos outros não apenas porque é o certo a fazer, mas por temor a Cristo. Significa sujeitar-se uns aos outros não apenas em atitudes externas que geram reconhecimento e aplausos daqueles que estão ao nosso redor nos observando, mas por temor a Cristo. Significa sujeitar-se uns aos outros não apenas em obediência à lei de Deus, mas por temor a Cristo. Significa sujeitar-se uns aos outros porque Jesus ensinou. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Filipenses capítulo 2 nos fala do esvaziamento espontâneo, voluntário de Jesus em nosso favor. Ele se sujeitou. Mas significa também sujeitar-se uns aos outros, porque assim expressamos gratidão a Jesus, que nos salvou, que nos resgatou de uma vida egocêntrica, egoísta, fadada ao inferno. Não só no porvir, mas o inferno aqui, de uma vida sem a perspectiva de Deus. Então, por gratidão, nós vivemos para Ele. Significa também sujeitar-se uns aos outros, por medo de desapontar o nosso Senhor e Salvador. No medo, então, de entristecê-lo com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Significa ainda sujeitar-se uns aos outros, por saber que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Tudo que um cristão faz, ele o faz por temor a Cristo. Por isto, voltando à nossa pergunta central, como reconstruir a dinâmica da família tão tensionada na pandemia e carente de reconstrução, tendo ainda que enfrentar o coração desesperado por felicidade? Como faremos isso? O único caminho é o sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A vida cheia do Espírito é uma vida conduzida a Jesus, pois a obra do Espírito Santo é conduzir-nos a Jesus e assim glorificar a Jesus. Pense nessas extraordinárias palavras do apóstolo Pedro, que nos desafia a seguir os passos de Jesus, e ele escreve lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21, Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, e só na boca de Jesus, pois ele, Jesus, quando ultrajado,
não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos agora para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, pelas feridas de Jesus, fostes curados, escreve o apóstolo Pedro. Se você ainda não é discípulo de Jesus, seguir os seus passos será um fardo pesado demais. Mas se você crer em quem Jesus é e naquilo que Jesus fez, Ele é Deus, Deus que se esvaziou, Deus que se fez homem, Deus que se sujeitou à vontade de Deus, que veio estar conosco, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, a vida perfeita, e então se submeteu à morte, e à morte na cruz, para morrer a morte que pesava sobre mim e sobre você. E ao morrer essa morte, ele foi sepultado. Depois, ao terceiro dia de ter sido sepultado, ele ressuscitou para nunca mais morrer de novo, garantindo a mim e a você a vida eterna, a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus para viver em sujeição mútua. Isso nos liberta do medo da infelicidade, concedendo-nos poder e alegria para viver em sujeição mútua. Lembre-se que Deus determinou um dia em que nós o veremos face a face, porque Ele prometeu que vai voltar. Como será essa troca de olhar? Eu oro para que a nossa troca de olhares naquele dia não seja como a de Pedro durante o julgamento de Jesus, quando Pedro o negou e não cumpriu as suas promessas. Como está registrado em Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, diz as Escrituras que Pedro chorou amargamente, para que aquele dia não seja assim. O convite que Deus faz a mim e a você neste dia é: olhe hoje mesmo para Jesus, através das páginas do livro sagrado, para que sem palavra alguma o olhar de Jesus penetre o meu e o seu coração, quebrante o meu e o seu coração, como quebrantou o coração do apóstolo Pedro, e assim o transformou, para que assim também nos transforme e nos habilite para reconstruir a dinâmica da nossa família, da família que Deus deu para mim, para a família que Deus deu para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, que Deus habilite tuas mãos para a reconstrução. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de convidar você a por alguns instantes fechar os teus olhos, colocar diante de Deus a tua família. Talvez começando a dizer a Ele como você vê sua família. Mas quem sabe depois de dizer como você vê a sua família, você possa se acalmar um pouco e se lembrar daquilo que Deus fala sobre a sua família e do como Deus vê a sua família.
E aí, no seu lar, ainda em oração, você poder confrontar aquilo que você vê e o que ele está vendo. E talvez fazer uma oração simples. Deus, em nome do teu Filho Jesus, me ajuda a ver o que o Senhor vê. A ver cada dia menos o que eu vejo e cada vez mais o que o Senhor vê. Não para botar panos quentes, mas na esperança, no convite de fé de que Deus está realizando uma obra e que quando ela for concluída, nós poderemos ver tudo como Ele vê, porque o como Ele vê será a única realidade da história. Feche os teus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, abençoa nossa família, Senhor. Queremos orar, ó Deus, por nós. Antes de orar pelo nosso lar, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, pela nossa esposa, pelo nosso marido. Antes de orar pelos filhos, pelos pais. Deus, nós pedimos por nós. Enche-nos do Espírito, Senhor, para que possamos viver a realidade da sujeição mútua. Porque a sujeição mútua, Senhor, é o caminho para a reconstrução da dinâmica da família. Se o Senhor nos deixou este caminho, é porque esse caminho é viável, esse caminho é possível. Ele confronta a nossa natureza humana, Senhor, mas nós não vivemos mais para nós, mas nós entendemos que vivemos para o Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, e ajuda-nos, ajuda-nos. Que possamos, ó Deus, nesse mundo pós-pandemia, ter uma nova família, uma nova normalidade, que honra e glorifica o Teu nome e que alegra o nosso coração, não pela perfeição, mas por saber que as Tuas mãos estão e estarão envolvidas com a nossa casa até o dia em que o Senhor, ó Deus, estará pessoalmente, face a face conosco. Abençoa-nos em nome de Cristo. Quanto mais que o amor de Deus, o Pai, que essa graça maravilhosa de Jesus, o Salvador, que o ânimo, a sabedoria, a capacitação do Espírito Santo de Deus seja pleno em nossa vida, em nossa família, em todo esse processo de reconstrução, para a glória de Deus, não só hoje, mas por todo o sempre. Amém e amém. Fique conosco, permaneça em oração, enquanto nós ouviremos mais uma canção. Interceda pela sua casa. Que nessa semana este possa ser o tema da sua oração diária. Senhor, enche-me do Teu Espírito para que eu possa viver a sujeição para a qual o Senhor me chama. A sujeição uns aos outros, começando aqui pela minha casa. Que Deus te abençoe. Minha casa será uma casa de bem.
nossas dores.